Olá pessoal, nós tivemos alguns problemas técnicos aqui. Eu vou pedir vocês que relevem, porque essa é a primeira vez que eu faço uma transmissão ao vivo aqui no YouTube. Então, até a gente pegar o jeito, é normal. Eu peço desculpas pelo atraso, mas eu garanto a vocês que vai valer muito a pena ter esperado, tá ok? Bom, vamos lá. Hoje é a nossa primeira aula e o tema da nossa primeira aula é a estratégia ideal para você que não tem tempo, mas deseja investir com foco na liberdade financeira. Se você ainda não me conhece, meu nome é Elaine Barros, eu sou formada em Direito e em Planejamento Financeiro, sou certificada pela Ambima como especialista em investimentos, sou mãe, esposa, dona de casa, sou servidora pública também. E aí você me pergunta, Elaine, como é que você consegue dar conta de tudo isso e ainda cuidar dos seus investimentos de forma profissional? E é sobre isso que a gente vai falar durante esta aula e durante todas as outras aulas que nós teremos a partir dessa semana. Bom, vamos lá, vamos começar a nossa aula então sobre alocação de ativos. A estratégia ideal para quem não tem tempo, mas deseja investir para atingir a liberdade financeira. E por que essa estratégia é a estratégia ideal? Por que eu digo que essa estratégia é a estratégia ideal se você não tem tempo e deseja investir com foco no longo prazo para atingir a independência? É a estratégia ideal. Por que eu digo... Bom, deixa eu tirar o som aqui. Bom, vamos lá então. Recapitulando, por que essa estratégia é a estratégia ideal? Por que eu digo que essa estratégia é ideal para você, que não tem tempo, mas deseja investir de forma profissional? Ela é ideal porque ela é personalizada para os seus objetivos, para o seu momento de vida atual, para o seu perfil de investidor e para o seu horizonte de tempo. Então, com essa estratégia, você consegue investir de forma focada, visando cumprir os seus projetos e não o projeto do colega ou o projeto do assessor da corretora de valores ou o projeto do gerente do banco, não. São os seus projetos, são os seus objetivos. E ela foca nisso, nos seus objetivos. Além disso, ela te proporciona mais tempo fora do mercado financeiro. Então, através dessa estratégia, você não precisa ficar acompanhando o mercado financeiro dia após dia, constantemente. Ela vai te dar o passo a passo, o caminho que você deve seguir. Ela reduz o risco inerente ao mercado financeiro através de uma diversificação adequada. Então, através da adequada diversificação, que a gente vai ver durante a nossa aula, você vai conseguir reduzir o risco dos seus investimentos e potencializar os ganhos que você poderia ter se estivesse, que você não teria, no caso, se tivesse investido em apenas um ativo. Bom, vamos lá. Eu esqueci de colocar para vocês os slides, mas agora eles estão aí. Tá ok? Então, recapitulando, essa estratégia é a estratégia ideal. Deixa eu só fechar aqui rapidinho para... Bom, vamos lá. Ela é a estratégia ideal porque ela é personalizada, porque ela foca os seus objetivos, ela visa reduzir os riscos dos seus investimentos e potencializar o retorno deles. E ela tira a necessidade de você estar o tempo inteiro acompanhando o mercado financeiro. Então, ela vai te dar tempo, vai te dar clareza e muito mais. E, além disso, ela é fácil de compreender, ela é simples de aplicar, ela te dá clareza na sua tomada de decisão. Com essa estratégia, você consegue identificar exatamente o momento que você deve comprar um determinado ativo e o momento que você deve vender esse determinado ativo.
ela elimina aquele fator emocional, aquela ansiedade quando você vê uma notícia da corretora ou quando a corretora te manda para o seu e-mail uma aplicação que seria a aplicação do momento, ou então a ação do momento. Então ela tira esse fator emocional, justamente pela clareza que ela te proporciona. Mas o que é então a alocação de ativos? O que é essa alocação de ativos que eu tanto estou falando aqui para vocês? Ela é uma estratégia de investimento voltada para redução de risco e elevação dos ganhos. Tá? Ela é uma estratégia de investimento voltada para reduzir os riscos dos investimentos individualmente e potencializar o retorno da sua carteira como um todo. Tá? E como é que ela faz isso? Através da diversificação. Mas é qualquer diversificação? Diversificar por diversificar? Não, não é qualquer diversificação. É através da diversificação bem feita. E como é que a gente faz uma boa diversificação? Colocando ativos dentro da nossa carteira de investimentos que performam de formas diferentes no mesmo cenário econômico. Então, eu posso te dar, por exemplo, num momento de alta da taxa de juros, nós temos uma consequência que é a queda do valor do dólar. Então, quando a gente está num cenário de alta da taxa de juros, a gente tem o dólar em queda e tem a bolsa em queda. Então, nós podemos dizer que a taxa de juros, os ativos atrelados à taxa de juros, eles são ativos que têm uma correlação negativa com o dólar, ou com ativos atrelados ao dólar e com a Bolsa de Valores. Eu estou tendo um retorno aqui no meu áudio. Não sei se vocês estão tendo esse retorno também. Mas vamos lá. Outro cenário que eu posso citar como exemplo para vocês é um cenário de queda da taxa de juros. Quando a taxa de juros ela está baixa, quando a gente está num cenário de baixa da taxa de juros, a gente consequentemente tem alta no valor do dólar e também alta na Bolsa de Valores. Então, o que eu posso dizer para vocês? E aqui eu coloquei alguns exemplos de matérias recentes que podem comprovar o que eu estou falando para vocês. Por exemplo, a alta do dólar é consequência dos juros baixos, diz Guedes, né? Aí aqui a outra está falando, a alta do dólar pode fazer com que a Selic volte a subir antes do previsto. Isso porque a taxa Selic ela é usada pelo Banco Central como um mecanismo para reduzir o valor, né, do valor do dólar. Então, quando o dólar está muito alto, isso influencia muito na economia. Então, ele precisa controlar isso. E controlando a taxa de juros é um mecanismo que é utilizado pelo Banco Central com essa finalidade. E aqui eu coloquei também para vocês a matéria: a bolsa em alta e os juros em queda seguem como uma oportunidade. E aí eu queria deixar como um pensamento e gostaria muito que vocês colocassem nos comentários aqui para gente. O que vocês acham? O momento atual, ele é um momento de oportunidade para a bolsa ou ele é um momento de oportunidade para a taxa de juros? Até o final dessa live vocês vão entender bem do que eu estou falando. Mas eu gostaria que vocês colocassem esses comentários para a gente poder identificar. Bom, outro exemplo de ativos que possuem correlação negativa e que seriam excelentes ativos para compor uma carteira bem diversificada é o dólar e a bolsa. Então, qual é a relação entre o dólar e a bolsa? Normalmente, em 99% dos casos, quando o dólar está num momento de queda, a bolsa está no momento de alta. E quando o dólar está no momento de alta, a bolsa está no momento de queda. E aí você pode me perguntar, mas Elaine, não é isso que está acontecendo hoje.
né? A gente está num momento da economia onde tanto o dólar está alto, está em um momento de alta, quanto a bolsa está no momento de alta. Esse é uma situação atípica. Por quê? Porque em 99% dos casos, o dólar e a bolsa vão apresentar uma correlação negativa. E o que eu quero dizer com correlação negativa? Quando um está em alta, o outro está em queda. Então, eles performam de formas diferentes no mesmo cenário econômico. Isso é correlação negativa. Mas então, por que está acontecendo essa situação atualmente? Por que os dois estão no momento de alta? Vamos lá. Eu vou dar 3 motivos possíveis que podem estar fazendo o dólar e a bolsa andarem juntos, andarem numa correlação positiva no momento. Então, o motivo número 1 é a busca por hedge, a busca por proteção da carteira de investimentos. Não sei se você sabe, mas agora você vai passar a saber que o dólar, ele, por ser uma moeda forte, ele é utilizado como proteção numa carteira de investimento, tá certo? Então, você vai utilizar o dólar para proteger a carteira como um todo, por ser considerado uma moeda forte. E aí, como nós estamos vivendo atualmente muito estresse no mercado exterior, na economia americana, por conta dessa guerra comercial entre os Estados Unidos e a China, os juros americanos eles estão sinalizando uma recessão, essa crise na Argentina. Então, tudo isso está gerando muito estresse na economia. Tá? Com isso, há uma fuga, né, do investidor para ativos mais seguros, como o próprio dólar, o que gera uma demanda maior do que uma oferta. Então, a gente tem pouco dólar para oferecer e muitas pessoas em busca desse ativo. Então, esse é um dos motivos que podem estar influenciando nesse cenário atípico do dólar e da bolsa. Um outro motivo que pode estar influenciando é o Core Trader. O que é o Core Trader? É uma operação realizada por investidores internacionais, onde eles buscam pegar dinheiro emprestado em países com baixa taxa de juros, como o Japão, e aí eles investem esse dinheiro em países que apresentam altas taxas de juros, como era o caso do Brasil anteriormente. O que acontece é que no momento a gente está com juros baixos, então a gente está num momento de baixa taxa de juros. E aí o Brasil não está sendo tão interessante para esse tipo de operação, o que está fazendo com que esses investidores busquem outros países para efetuar essa operação. E aí eles estão retirando os dólares do mercado brasileiro ou deixando de colocar dólar no mercado brasileiro. E aí seria um dos motivos que estaria influenciando essa correlação positiva entre o dólar e a bolsa. E o terceiro motivo que eu posso citar aqui para vocês, que poderia estar sofrendo, influenciando essa situação, esse cenário atual, é o refinanciamento de dívidas. Então, como a gente está num momento de com baixíssimas taxas de juros, a nossa taxa de juros está muito baixa, ela está aí num patamar histórico de baixa. Então, o que as empresas estão preferindo fazer? Renegociando as dívidas e emitindo dívida no Brasil. Então, elas estão emitindo dívidas aqui na economia local para poder pagar essas dívidas que elas têm em dólar, porque isso está sendo mais vantajoso para elas. Com isso, elas deixam de injetar dólar no mercado. E aí, como a gente tem poucos dólares, pouca oferta e muita demanda, o dólar tende a subir de preço, a se elevar. Então, esses 3 motivos poderiam estar influenciando
nesse cenário atípico que a gente está vivendo hoje entre o dólar e a bolsa. Mas, repetindo, o dólar e a bolsa, eles são ativos que devem estar na sua carteira de investimentos, porque eles possuem correlação negativa em 99% dos casos. Então, qual é a regra? Qual é a regra? Como eu não tenho bola de cristal, eu não posso adivinhar o que vai acontecer, eu não posso adivinhar se a economia do mundo vai sofrer um estresse ou vai passar por alguma turbulência. Qual é a regra que eu devo seguir, a regra de ouro que eu devo seguir nos meus investimentos? Diversifique. Então, diversifique os seus investimentos. Tenha ativos que vão te permitir ganhar independente do cenário econômico. Tá? Dentro da sua carteira, mantenha uma carteira diversificada, com ativos que performam de formas diferentes no mesmo cenário econômico. Então, seja num cenário de alta de juros, seja num cenário de queda da taxa de juros, ou num cenário de alta do dólar, queda do dólar, alta da bolsa, queda da bolsa, tanto faz. Esteja preparado para isso. E a forma com que você tem de estar preparado para uma situação dessa que você não tem como adivinhar quando vai acontecer é diversificando os seus investimentos. Então, a regra é diversifique. E como seria feita, então, uma boa alocação de ativos, uma estratégia de alocação de investimentos bem diversificada, de forma que eu vou estar ganhando em todos os cenários econômicos? Então, é importante que você tenha na sua carteira ativos pós-fixados, ativos pré-fixados, ativos indexados ao IPCA, que é a nossa taxa de inflação, ações a nível Brasil, ações a nível americano, fundos imobiliários. Então, você tendo esses 3 tipos de investimento na sua carteira, você vai estar se protegendo e ganhando em qualquer cenário econômico. Vamos entender, então, cada um desses tipos de ativos, começando pelos pós-fixados. Então, os ativos pós-fixados são aqueles que são atrelados à taxa de juros, onde você ganha exatamente a taxa de juros que está sendo negociada no momento, que é o caso da taxa Selic ou da taxa CDI, quando a gente fala de ativos pós-fixados emitidos por bancos, instituições financeiras. O que a gente ganha tendo esse tipo de ativo na nossa carteira? Esse tipo de ativo, ele vai fazer com que você ganhe em momentos de alta de taxa de juros. Eles são excelentes ativos para compor a sua reserva financeira e também a sua reserva de oportunidade. E eles reduzem a sua exposição a ativos mais arriscados. Então, quando você tem ativos mais arriscados na sua carteira, que é o caso dos ativos de renda variável, ações e fundos imobiliários, você ter ativos pós-fixados, que são atrelados à taxa de juros, vão te dar um hedge natural, uma proteção natural na sua carteira e vão te dar mais paz e tranquilidade para investir. Os ativos pré-fixados, eles performam melhor em cenários de queda de taxa de juros. Então, eles fazem com que você ganhe, que os seus investimentos ganhem também em cenário de queda da taxa de juros. Eles são excelentes quando o seu objetivo é de curto e de médio prazo. Lembrando que os investimentos atrelados a objetivos de curto prazo são aqueles com prazo de vencimento de até 2 anos e os de médio prazo são de 2 a 5 anos. Esses ativos pré-fixados, eles também trazem maior segurança quanto à taxa de retorno. Por quê? Quando você adquire um título pré-fixado, você já sabe exatamente qual é a taxa de retorno que você vai receber no momento do vencimento daquele título. Então, ele te dá mais segurança quanto à taxa de retorno do seu investimento. Ativos indexados ao IPCA. Os ativos indexados ao IPCA, eles são importantes porque
Porque eles oferecem uma proteção do seu poder de compra no longo prazo. Então, quando você adquire um ativo que é indexado ao IPCA, que é a taxa de inflação, você garante que esse ativo ele vai ter um poder de compra igual ao que você tem hoje. Porque normalmente os títulos indexados ao IPCA, eles vão te pagar uma taxa fixa, uma taxa real fixa, mais a variação da inflação. E isso vai garantir o seu poder de compra. Por isso é que esse tipo de ativo é ideal para os seus objetivos de longo prazo, porque aí você protege o seu dinheiro, o poder de compra do seu dinheiro no longo prazo, que é quando você não tem como mensurar, você não tem como vislumbrar se aquela taxa vai estar boa ou ruim no longo prazo. Então você protege o seu dinheiro da variação da inflação. Ações Brasil. Então, o que eu quero dizer com Ações Brasil? Ações Brasil são empresas brasileiras. Então, para que você tenha uma boa diversificação do seu portfólio de investimentos, para que a sua carteira de investimentos ela tenha uma boa performance, é importante que você tenha empresas brasileiras no seu portfólio de investimentos. E fique tranquilo que eu vou mostrar para vocês que é muito fácil vocês investirem em ações sem precisar acompanhar o mercado financeiro, sem precisar ficar se estressando a cada notícia especulativa, porque tem uma forma de você investir sem perder horas e horas e horas do seu rico tempo acompanhando o mercado financeiro, ok? Bom, então esse tipo de ativo ele traz um potencial maior de ganho nos seus investimentos, mas também ele traz maior volatilidade. Por quê? Os altos retornos, eles vêm acompanhados com um risco maior. E aí é interessante que você saiba qual é o seu perfil de investidor para saber qual o percentual desse ativo você vai ter na sua carteira. Tá? Mas a gente vai ver mais à frente como é fácil, como você consegue fazer isso com muita facilidade. Esse tipo de ativo também é excelente para a independência financeira, quando você investe no longo prazo, focando na sua independência financeira, tá? Ele se valoriza em momentos de queda da taxa de juros, então num cenário de queda da taxa de juros ou de aquecimento da economia, você garante boas rentabilidades com esse tipo de investimento. E as empresas importadoras, elas ganham com a queda da moeda americana. Então, se você investe em ações nível Brasil, que são importadoras, você ganha ainda com a queda da moeda, com a queda do valor da moeda americana. Ações nível Estados Unidos. Quando eu falo em ações nível Estados Unidos, eu quero dizer empresas americanas. Então, é interessante sim que você tenha empresas americanas no seu portfólio, que você invista em empresas americanas. Investindo desta forma, você vai ter ganho dobrado. Você vai ganhar com a alta do dólar e você vai ganhar também com o crescimento da economia americana, que já é uma economia de primeiro mundo, já é uma economia forte. Então, você ganha com a economia americana aquecida, o aquecimento da economia americana e ganha também com a alta do dólar. Esses ativos são ativos também de altíssima volatilidade, mas que garantem a você um alto potencial de crescimento no longo prazo. Tá? As empresas exportadoras, elas ganham com a alta da moeda americana. Então, uma forma de você investir visando ganhos através da alta do dólar é investindo, tendo empresas exportadoras no seu portfólio de investimentos. Fundos imobiliários. Os fundos imobiliários, eles são ativos de renda variável. Eles também têm uma alta volatilidade, mas não igual às ações. Eles são bem menos voláteis do que as ações. Por isso, é importante que você tenha eles na carteira para que você possa fazer um nivelamento dessa volatilidade. Você investindo através de fundos imobiliários, você se expõe ao mercado imobiliário de alto porte,
Porque os ativos que estão dentro desses fundos imobiliários são ativos de grande valor, são grandes incorporações, são grandes empreendimentos. Então você ganha dessa forma investindo nesse mercado. São excelentes ativos para a independência financeira e eles te possibilitam ainda ter retornos recorrentes, ganhando aluguéis através do aluguel desses imóveis que estão dentro do fundo imobiliário. Então você tem ganhos recorrentes com esse tipo de investimento. Isso é muito bom para a sua carteira. Bom, nós conhecemos então, acabamos de conhecer os principais tipos de investimentos que a gente precisa ter dentro da nossa carteira de investimentos. Mas agora, como é que eu sei, como é que eu aplico essa estratégia? E aí eu vou mostrar para vocês que em 5 passos simples, você consegue estruturar a sua carteira de investimentos com base na estratégia de alocação de ativos, que é a estratégia, conforme eu falei para você, que permite a você, investidor que não tem tempo, investir com foco em segurança, rentabilidade, de forma profissional, sem precisar ficar horas e horas e horas acompanhando o mercado financeiro. Então, como é que a gente colocaria em prática a estratégia de alocação de ativos? Em 5 passos simples. O primeiro passo é definir o percentual a ser investido em cada classe. E quando eu falo cada classe, eu quero dizer em renda fixa e em renda variável. O segundo passo é definir quais os ativos que você vai colocar dentro de cada classe. Quais os ativos que você vai colocar dentro da classe de renda fixa e quais os ativos que você vai colocar dentro da classe de renda variável. O terceiro passo é definir o percentual de cada ativo individualmente. Então, você vai olhar para dentro da sua carteira e você vai definir o quanto de cada ativo você vai ter percentualmente dentro da sua carteira de investimentos. O quarto passo é definir qual é o valor que você vai investir e qual é a frequência desses aportes. Percentualmente dentro da sua carteira de investimento. E o quinto passo é rebalancear a carteira e rever as suas premissas. Eu quero falar para vocês que esse quinto passo é o passo-chave, é a mágica por trás da estratégia. Eu vou explicar para vocês como é que essa mágica acontece. Vamos lá. Primeiro passo, definir o percentual a ser investido em cada classe de ativos. Aqui, você vai começar a desenhar a sua carteira ideal. Você vai definir o quanto do seu patrimônio você deseja colocar em ativos mais seguros, que são a renda fixa, e o quanto do seu patrimônio você vai desejar colocar em ativos mais arriscados, que é a renda variável. E aí, você faz essa definição percentual. Ativos, percentual de renda fixa, percentual de renda variável. Eu vou dar um exemplo para vocês de um perfil moderado fazendo essa distribuição. Então, para um perfil moderado, eu poderia escolher colocar 70% do meu patrimônio em renda fixa, ativos mais conservadores, e 30% do meu patrimônio em ativos de renda variável, mais arrojados, mais voláteis, mas que vão me permitir rentabilizar melhor a minha carteira. Então, uma alocação para o perfil moderado ficaria 70 renda fixa, 30 renda variável. Segundo passo, definir quais ativos serão investidos dentro de cada classe. Aqui você vai escolher quais investimentos de cada classe faz mais sentido para você, faz mais sentido para os seus objetivos, para o seu horizonte de tempo. E aí você vai escolher, dentre aqueles que nós passamos, que eu passei para vocês, você vai escolher quais ativos que você vai colocar dentro de cada classe de ativos. E aí eu posso citar como exemplo para vocês, na renda fixa, colocar tesouro direto pós-fixado, tesouro direto pré-fixado e tesouro direto atrelado ao IPCA.
E na renda variável, eu colocaria um ativo que é o IVVB11, que é o ativo que vai representar as minhas ações americanas, o Small 11 e o BOVA 11, que são dois ativos que vão representar as minhas ações a nível Brasil, e o FOF, que são fundos de fundos, que vão representar os meus fundos imobiliários. E aí, essa alocação, essa distribuição de ativos dentro da minha carteira, para um investidor de perfil moderado, ela traria um bom retorno gerenciando o risco da minha carteira. E o passo 3, que é você definir o percentual específico de cada ativo dentro da carteira. Uma vez que você escolheu os ativos que vão compor a carteira ideal para você, é importante que você defina o peso que cada um deles vai ter na carteira. Não existe uma regra específica, tá? O que você vai definir é qual é a sua tolerância ao risco. Qual o percentual de risco que você aceita correr nos seus investimentos? Você pode colocar percentuais diferentes para cada tipo de ativo, como você pode também distribuir com percentuais iguais. E aí você que vai definir, não existe uma regra. Eu vou colocar como exemplo para vocês aqui uma distribuição percentual dos ativos, que para mim faria sentido. Então eu colocaria 40% de pós-fixado na minha renda fixa, 15% de pré-fixado e 15% de indexado ao IPCA. Mas, Elaine, por que você não colocou aqui os percentuais iguais para cada tipo de ativo? Por quê? Você há de concordar comigo que os títulos pós-fixados, eles vão compor a minha reserva de emergência e a minha reserva de oportunidade. Então, eles têm uma função muito maior dentro da minha carteira do que os ativos pré-fixados e os ativos indexados ao IPCA. E ainda assim, os ativos pós-fixados, eles se valorizam num momento de alta de taxa de juros. Então, eu estou protegendo a minha carteira de um cenário de alta de taxa de juros. Já os ativos pré-fixados e os indexados ao IPCA, eles têm melhor performance num cenário de queda da taxa de juros. Então, eu estaria o quê? Gerenciando o risco da minha carteira de renda fixa, colocando 40% de ativos que se valorizam num cenário de alta de taxa de juros e 30% de ativos que se valorizam num cenário de queda de taxa de juros. E dentro da renda variável, aí sim eu fiz uma distribuição mais equitativa. Eu coloquei 10% em ações nível americano, 10% em ações nível Brasil, e aí compõe 5% em Small e 5% em BOVA, e eu coloquei 10% em fundos imobiliários através dos FOFs, que são os fundos que investem em cotas de fundos. E aí nós passamos para o quarto passo da nossa estratégia, que é definir o valor e a frequência que você vai fazer esses aportes. Essa parte, esse quarto passo, ele tem mais a ver com o seu planejamento financeiro do que quanto à alocação de ativos em si. Mas é importante que você defina isso e saiba exatamente de onde que vai sair o dinheiro para os seus investimentos e qual é a frequência que você vai fazer isso. Eu recomendo que você tire pelo menos 20% dos seus rendimentos mensais para investir nos seus projetos de vida e na sua independência financeira. Pode ser que você seja um servidor público, que você tenha estabilidade no seu emprego e que você tenha a sua independência financeira, a sua aposentadoria garantida. E aí você não quer colocar tanto esforço ou tanto valor nessa parte da sua carteira. Mas você tem os seus projetos, tem os seus objetivos de curto, médio e longo prazo que você deseja realizar. E aí, esses 20%, você pode distribuir da forma que fizer mais sentido para você. Por exemplo, você pode colocar 10% para a sua independência financeira e 10% para os seus projetos de vida. Ou você pode colocar 5% para a independência financeira e 15% para os projetos de vida.
Isso não tem uma regra definida, conforme eu falei, você vai fazer conforme for mais vantajoso para você, conforme fizer mais sentido na sua estratégia de investimentos. E aí nós chegamos ao nosso quinto passo, que é o passo-chave, que é a mágica, onde a mágica da estratégia acontece, que é o rebalanceamento da carteira e a revisão das premissas. E o que é o rebalanceamento da carteira? É você retomar a alocação original, a alocação que você definiu inicialmente. Então, o que acontece? Você define uma estratégia inicial de investimento, você define a sua alocação original. E aí o tempo vai passando e conforme você vai fazendo os seus investimentos, essa estratégia ela sofre uma desproporção. Então, aí pode ser que você tenha definido 50% em renda fixa, 50% em renda variável. E aí, num momento, determinado momento, pode ser que a renda fixa esteja com 55% e a renda variável esteja com 45%. Ou, como a gente está no momento de alta da bolsa, pode ser que essa alocação inicial esteja 55% em renda variável e 45% em renda fixa. E aí você precisa rebalancear a sua carteira, ou seja, retomar a sua alocação original. E para fazer isso, você tem 3 formas de rebalancear. Essas 3 formas, elas não são excludentes e eu super recomendo que você faça elas, realize as 3 formas de realocação. E nós vamos ver a seguir. A primeira forma é através dos aportes mensais. Então, você vai fazer aportes com regularidade, você vai definir lá o valor que você vai investir e a frequência com que você vai investir. E você pode utilizar esses aportes para reduzir a distorção entre a alocação atual dos seus investimentos e a alocação original. Tá? E como é que você faria isso? Bom, naquele exemplo que a gente citou, onde eu tenho, como a gente está num cenário de alta de bolsa, eu teria a minha alocação original 50-50 e a minha alocação atual 45 renda fixa, 55 renda variável. E aí eu pego esse meu aporte, esse valor que eu vou investir nesse mês e coloco aonde? Na renda fixa, que é onde está mais descolada da minha alocação original. E aí eu vou diminuir, vou reduzir essa desproporção, essa distorção. Pode ser que eu não consiga chegar novamente aos 50-50, mas pode ser que eu consiga fazer um 48-52. E aí, conforme você for fazendo os seus aportes, você vai reduzindo mais ainda essa desproporção. Essa é uma forma de fazer o rebalanceamento e eu super recomendo que você utilize os seus aportes mensais ou os seus aportes regulares para fazer esse rebalanceamento. A segunda forma de rebalanceamento é através de uma data fixa. E eu também recomendo que você tenha essa data. Eu, por exemplo, utilizo o mês do meu aniversário para fazer esse rebalanceamento. Então, no mês de junho, que é o mês do meu aniversário, eu vou avaliar novamente as premissas da minha carteira de investimentos. E o que eu quero dizer com avaliar as premissas? Quando você definiu a sua alocação original, você definiu que você ia ter tantos por cento em renda fixa, tantos por cento em renda variável, e que cada ativo dentro da sua carteira ia ter X% de proporção dentro daquela carteira. Isso tudo você fez com base no quê? Nos seus projetos, nos seus objetivos, no horizonte de tempo desses projetos, você fez com base no seu ciclo de vida atual, você fez com base no seu momento financeiro e no valor que você tinha para aportar. Então você levou em consideração várias premissas. E essas premissas, elas podem se alterar, e normalmente elas se alteram, porque você vai realizando projetos e vão entrando novos projetos na sua vida. E o seu momento, o seu ciclo de vida financeiro também muda. Você pode estar hoje num momento de acumulação e daqui a pouco passar para um momento de rentabilização. E aí você precisa redefinir as premissas do seu investimento.
Você pode também mudar o seu perfil de investidor. Conforme você vai estudando e você vai aprendendo mais, você deixa de ser um investidor conservador e passa a ser um investidor mais moderado, ou então deixa de ser um investidor moderado e passa a ser um investidor mais arrojado. Então, isso tudo vai mudar as premissas da sua alocação original. E é nesse momento, nessa data fixa, que você vai rever essas premissas. Você precisa ficar revendo a todo tempo? Não! Tem uma data fixa para isso. E eu super aconselho que você tenha essa data, tá certo? Então, vamos tomar um exemplo aqui. Se a gente levar em consideração a nossa alocação original de 50 a 50. Então, digamos que nesse momento chegou na minha data fixa e eu tenho 55 em renda fixa e eu tenho 45 em renda fixa, 55 em renda variável. E aí eu preciso rebalancear, eu quero rebalancear. E aí eu posso vender 5% de ativos de renda variável e alocar esses 5% nos ativos de renda fixa. E aí eu faço o rebalanceamento da minha carteira, eu volto para a minha alocação original. E o nosso terceiro e última forma de rebalanceamento é a forma percentual, que eu também recomendo que você tenha. E como é que funciona esse rebalanceamento por percentual? Ele envolve a definição de um limite para a oscilação percentual dos ativos na carteira, tá ok? Você vai determinar um intervalo de tolerância. Enquanto os ativos estiverem dentro desse intervalo, desse limite, você não vai fazer o rebalanceamento. Então, digamos que você estipulou que cada investimento, cada ativo dentro da sua carteira, eles vão poder oscilar até 20%, para baixo e para cima, tá? Você definiu 20% como um limite de oscilação percentual. E aí, o rebalanceamento ele só vai ser feito quando ele ultrapassar para cima ou para baixo esse limite que você estipulou. Então, por exemplo, se você definiu que a alocação em ações Brasil, nível Brasil, na sua carteira vai ter 10% de peso, então você vai aceitar que ela oscile entre 8% e 12%. Então, enquanto ela estiver dentro desse intervalo de 8% e 12%, você não vai fazer nada. Agora, se ela passar de 8 para 7, 6, você vai agir para rebalancear. Se ela passar de 12 para 13, 14% da sua carteira, você vai rebalancear. E essa é o rebalanceamento por percentual. Então, é importante que você tenha também esse percentual na sua estratégia de investimentos. E por ser um rebalanceamento que não é definido pelo tempo, ele tem uma tendência de capturar melhor a mudança de cenário econômico. Então, você vai se proteger mais fazendo rebalanceamento por percentual. Então, como eu falei, eles não são excludentes, você pode utilizar as 3 formas de rebalanceamento. E eu recomendo que você utilize as 3 formas de rebalanceamento. O rebalanceamento através dos aportes, o rebalanceamento numa data fixa e o rebalanceamento por percentual. E por que eu preciso rebalancear? Você deve estar se perguntando, mas por que eu preciso rebalancear? Deixa viver, deixa rolar a coisa acontecendo, eu não preciso fazer nada, afinal eu não tenho tempo mesmo. Mas aí eu vou te dizer 3 benefícios que você tem fazendo rebalanceamento regular da sua carteira, que não vai te tomar tempo, conforme eu mostrei para vocês. Você fazendo seu aporte mensal ou periódico, você vai simplesmente olhar na sua alocação, vai ver quem é que está mais descolado da sua alocação original. A estratégia vai te dizer qual é o investimento que você precisa aportar mais dinheiro. Você vai lá e você vai comprar mais daquele ativo. Então, isso não vai demorar nem meia hora do seu dia. Quando você faz o rebalanceamento por data fixa, você vai definir um dia no ano para fazer esse rebalanceamento.
E você vai demorar o quê? Você vai demandar um pouquinho mais de tempo, umas 2 horas, para reavaliar, mas isso vai trazer um benefício enorme para os seus investimentos no longo prazo, no curto e longo prazo. E aí, quando você define um percentual, você está se protegendo dos cenários econômicos. Então, ele vai te dizer quando você deve fazer esse rebalanceamento através do percentual, porque ele vai te mostrar com antecedência se o cenário está mudando. Olha que legal! Você não vai ficar mais na mão das corretoras ou das notícias especulativas do mercado financeiro. Você vai ter total controle e clareza do que você precisa fazer para ter investimentos seguros e rendendo com boa performance. Então, agora eu vou falar para vocês 3 benefícios que vocês têm rebalanceando a carteira de investimentos de vocês. Então, o primeiro benefício é que você mantém a sua carteira de investimentos alinhada com o seu perfil de risco, tá? Não é raro acontecer, e na verdade isso acontece com muita frequência, o investidor se achar o bam, o cara, quando, por exemplo, a bolsa está em alta. Então, ele está ganhando com a bolsa, e aí ele fala, pô, estou ganhando pra caramba com a bolsa, por que eu vou rebalancear? Vou deixar de ganhar investindo em ativos de renda variável, comprando mais ações, comprando mais fundos imobiliários? Vou pegar o meu dinheiro e vou colocar na renda fixa, que não está rendendo nada? E aí, ele sofre aquela discrepância na alocação original dele. Mas ele acha que ele está ganhando, que ele é o bam. E aí eu gostaria de citar para vocês um exemplo real do que aconteceu no período de 2002 a 2007. Então, nesse período que eu estou falando para vocês, de 2002 a 2007, a bolsa estava lá nas alturas. Qualquer ação que você comprava, você ganhava. Então, todo mundo se achava um expert em finanças, todo mundo sabia investir, porque estava tudo ganhando. E aí estava todo mundo investindo. Então, digamos que nesse cenário, você tinha uma alocação hipotética de 50% em renda fixa e 50% em renda variável. E aí, o cenário estava muito bom para a bolsa e a sua alocação ela passou para 25 em renda fixa e 75 em renda variável. Nossa, ela mudou para caramba, né? Você ficou muito mais arriscado. Você destoou totalmente do seu perfil de risco, tá? E aí você tornou a sua carteira muito arriscada. Você colocou o seu patrimônio em risco. Mas você não entende isso, para você está tudo bem. Nossa, estou ganhando na renda variável, estou com 75% do meu patrimônio investido em renda variável e só 25% em renda fixa. E aí, quando o mercado está vindo bem, o peso maior nas ações te proporcionou altas rentabilidades. Agora, quando veio a crise de 2008, que derrubou o mercado, que as ações foram lá embaixo, chegaram a ter queda de 60%, aí é que a gente viu quem realmente tinha perfil arrojado, que aguentava o turbilhão da renda variável. E aí, consequentemente, essa pessoa que não fez o rebalanceamento da carteira teve perdas muito maiores do que se ela tivesse feito o rebalanceamento. Então, eu posso citar, por exemplo, para vocês que numa queda de 60% da Bolsa de Valores, essa pessoa ela teve uma perda significativa no patrimônio dela de 30%. Ou seja, se ela tivesse rebalanceado e voltado para a alocação original dela, que era 50-50, com essa queda da bolsa, ela tinha tido apenas 30% de queda, de perda no patrimônio dela, porque ela voltou para a alocação original. E aí os ganhos na renda fixa iam reduzir ainda mais essa perda de 30%. Agora, se ela continuou com 75% em renda variável e 25% em renda fixa, nessa queda de 60% da bolsa, ela teve uma perda de 45% no patrimônio dela, contra 30% se ela tivesse feito o rebalanceamento. Então, vocês percebam
que esse benefício de você se manter fiel ao seu perfil de investidor, essa estratégia de rebalancear a carteira, ela te possibilita isso. Ela te dá essa tranquilidade de você saber que se porventura a bolsa cair, você está seguro nos seus investimentos, você está controlando o seu risco e você está sendo fiel ao seu perfil de investidor. O segundo benefício que eu vou apresentar para vocês nessa estratégia de rebalanceamento é você buscar ter maiores retornos no longo prazo. Então, quando você faz o rebalanceamento da carteira, e aí eu trouxe uma pesquisa da JP Morgan, que é uma gestora de recursos de fundos de investimento norte-americana, a JP Morgan ela fez essa pesquisa, tá, com uma carteira hipotética formada por ações e títulos públicos norte-americanos. E ela comprovou que o rebalanceamento periódico dessa carteira ele contribuiu para um aumento de 60% no retorno da carteira como um todo. Então percebam que fazer o rebalanceamento, ele vai te proporcionar ter retornos maiores a nível de 60% a mais do que se você não rebalanceasse a sua carteira. Isso foi feito através de uma pesquisa feita por uma instituição renomada, que é a JP Morgan, que é uma gestora de recursos de fundos de investimento norte-americano. Então percebam que é uma estratégia que é utilizada por gestores de grandes fundos de investimento e que pode ser utilizada por você, investidor individual, para gerenciar o risco da sua carteira e potencializar os ganhos dos seus investimentos. E isso é possível quando você segue uma disciplina de rebalanceamento pré-definida, como a que eu passei para vocês agora. E o terceiro benefício de você rebalancear a carteira é que ele previne o risco clássico, o erro clássico que é cometido pela grande parte dos investidores, que é comprar na alta e vender na baixa. E essa ilustração, ela define bem o que acontece com o investidor no momento de alta. Então, a bolsa está lá nas alturas. Então, você, ganancioso, querendo ganhar, você entra na bolsa. A bolsa lá nas alturas, com os preços exorbitantes. Você entra, pagando caro, comprando na alta. E aí vem a queda, porque tudo que sobe, desce. Então, vem a queda, os preços caem e você não aguenta segurar aquela queda do seu patrimônio. Você está tenso, está nervoso porque não sobe, não sobe, não sobe. Você faz o quê? Você vende na baixa. Então, você comprou na alta e vendeu na baixa. O rebalanceamento, ele consiste justamente no contrário. Com o rebalanceamento, você vai estar comprando os seus ativos na baixa e vendendo eles, caso haja necessidade, na alta. E aí ele vai te permitir ganhar com essas oscilações do mercado, porque você vai comprar no momento certo, no momento que os ativos estão baratos, e vai vender eles, caso haja necessidade, no momento que eles estão caros, e você vai realizar o lucro. E é esse o benefício que essa estratégia pode te trazer. A clareza de saber exatamente quando comprar e quando vender um ativo. E não perder dinheiro com esse movimento, tá? E uma carteira de investimentos continuamente rebalanceada, a baixa de um ativo é o melhor momento para comprá-lo. Afinal, você vai estar comprando esse ativo com desconto. É como se você estivesse comprando ele na liquidação. Então, você está comprando ele quando ninguém quer, quando o ativo está barato. E aí você vai realizar o lucro quando todo mundo está na euforia, querendo ganhar com a bolsa, porque a bolsa está lá nas alturas, está em alta. Então, pense nisso, nesses 3 benefícios que eu acabei de citar para você do rebalanceamento. E quais seriam, então, os problemas que a gente tem quando a gente investe de forma tradicional, usando a estratégia tradicional de investimento? Eu vou citar alguns problemas aqui que você, investidor, tem ao investir de forma tradicional. Primeiro,
conflito de interesses. O gestor, né, dos fundos de investimento tem o interesse dele, os assessores das corretoras têm o interesse deles, o gerente do banco tem o interesse deles e pode ter certeza que não é o mesmo que o seu. Então, ao seguir recomendações, você tem o quê? O conflito de interesses. Pode ser que aquelas recomendações não sejam adequadas para os seus objetivos. E aí você convive com isso. Outro problema é o tempo que as estratégias tradicionais exigem de você para ficar monitorando o mercado. Então você perde muito tempo acompanhando o mercado financeiro, vendo o que está acontecendo, tentando adivinhar o próximo cenário. Isso te traz o quê? Um alto nível de estresse, tentando acertar o time, o momento de entrar e de sair de um investimento. Então te traz muito estresse, toma o seu tempo e você não sabe exatamente se aquele ativo é ideal para os seus objetivos, em função do conflito de interesses. Além de que ele te traz altos custos desnecessários, porque você tem que ficar comprando e vendendo a todo tempo, e a ausência de uma estratégia definida, a ausência de clareza no que você precisa fazer. Então, esses são os problemas que são ocasionados quando você investe de forma tradicional, numa estratégia tradicional, sem utilizar a estratégia que eu estou passando para vocês, que é a estratégia de alocação de ativos. E agora eu quero mostrar para vocês qual é a solução para esses problemas. Qual é a solução que a estratégia de alocação de ativos traz para você, investidor individual, para todos esses problemas que eu acabei de citar. Então, a alocação de ativos, ela te dá total clareza do que você deve fazer e quando você deve fazer. Ela reduz significativamente o tempo que você precisa ficar acompanhando o mercado financeiro, ao passo que você só vai olhar o mercado, se você quiser, quando você for fazer o seu aporte mensal ou quando você for fazer o seu realinhamento, né? A readaptação dos seus investimentos de acordo com as suas premissas na data do seu aniversário, ou se esses investimentos destoarem muito do percentual que você definiu. Então você não vai ficar olhando o mercado toda hora. Então olha o tempo que essa estratégia vai te proporcionar fora do mercado financeiro. E esse tempo você pode utilizar com as pessoas que você ama, você pode utilizar para você, para investir no seu trabalho, se capacitando, estudando, se aperfeiçoando para ganhar mais dinheiro, sem precisar ficar ali o tempo todo momento estressado acompanhando o mercado financeiro. Mas sabendo que você está investindo da forma correta, porque a sua estratégia está alinhada com os seus objetivos e ela te diz exatamente qual é o momento de comprar um ativo e qual é o momento de vender um ativo. Você não precisa seguir recomendação nem da corretora, nem do amiguinho, nem do mercado como um todo. Você simplesmente vai seguir a sua estratégia, que já está definida e está ali para você. Outra solução que ela traz é a tranquilidade que ela gera quando ela te dá essa clareza e a transparência da estratégia. Ela vai reduzir o custo que você vai ter investindo, porque ela reduz esse giro de investimento, nesse giro de ativos a todo momento, buscando achar o time perfeito de entrar ou de sair no investimento, tá? Então, com custos baixos, você tem melhores retornos nos seus investimentos. Você vai deixar de pagar imposto de renda, você vai deixar de pagar custos para comprar e vender determinados ativos, porque você vai estar seguindo uma estratégia bem definida. E ele reduz o risco através da diversificação, como eu bem explanei para vocês durante a nossa aula. Conclusão: ter sucesso nos seus investimentos e atingir a liberdade financeira é possível, sim, para quem aplica uma estratégia focada no longo prazo, que visa reduzir os riscos dos ativos individuais e potencializar os ganhos da carteira como um todo. E isso é possível, mesmo que você não seja um expert em finanças, mesmo que você não tenha tempo para acompanhar o mercado. É só você aplicar a estratégia de alocação de ativos. Pessoal,
essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero ter atendido às expectativas de vocês. Eu vou deixar aqui para que vocês possam ver e acompanhar as minhas redes sociais. Eu estou no Facebook, aqui no YouTube, no Instagram. Inclusive, eu faço lives Tira as Dúvidas toda terça-feira no Instagram. Então, vocês podem, toda terça-feira às 20 horas, acompanhar essas lives Tira Dúvidas, que lá eu tenho um tema específico também, mas o objetivo não é passar conteúdo, e sim tirar dúvidas de investimento de vocês, investidores iniciantes. Então, eu vou pedir a vocês que me sigam nas redes sociais e eu vou pedir um favor também. Eu gostaria muito que, se você pudesse, deixar aqui nos comentários, aqui embaixo, o que você achou da nossa aula, o que você aprendeu, se ela foi proveitosa para você ou não. Então, deixar o seu comentário aqui nos comentários aqui desse vídeo. E no final do seu comentário, dá uma nota de 0 a 10 para a nossa aula e também dá uma palavra. Defina essa aula em uma palavra para mim. Se você puder fazer isso por mim, eu vou agradecer muito. E lembrando que toda semana, uma vez por semana, eu vou estar fazendo essa live, essa aula com conteúdo sobre investimento para todo aquele que deseja investir de forma profissional, cuidando da rentabilidade e da segurança dos investimentos, mas que não tem tempo para fazer isso. E eu digo para você que você pode, e é justamente sobre isso que a gente vai conversar e você vai entender e aplicar na sua vida, assim como eu apliquei na minha. Foi um enorme prazer estar com vocês. E, se você deseja que eu avise sobre a data, o horário e o tema da nossa próxima aula, na descrição desse vídeo eu vou deixar um link para você acessar e se cadastrar na minha lista VIP, porque assim eu vou te avisar pessoalmente sobre os nossos próximos encontros. Foi um enorme prazer, um forte abraço para todos vocês, um excelente final de noite e nós nos vemos na próxima live.